Rádio Gilão Tavira. Para sintonizar navegando. Rádio Gilão. Hoje manhã de quarta-feira e em tempo de celebração. Estamos de parabéns. Da rádio também. Todo o mês de maio será o nosso mês especial, mas é também a celebração do 17º aniversário da Associação Internacional de Paremiologia e, por acaso, também o 9º aniversário enquanto clube da Unesco de Paremiologia. Temos aqui da Associação Internacional de Paremiologia Dr. Rui Soares, bem-vindo! Ora viva! Há uns dias que não falávamos. É verdade, isto já quase parece um ano. Sim. O tempo voa. Passa com uma rapidez. Rapidez. Nós aqui organizamos, demos-lhe folga até num mês e assim, para preparar o aniversário, que é hoje. Claro. Há muito trabalho pela frente. Acho muito bem que tenham esse cuidado. Festejamos há dias o início do ano, estamos já em maio, não é? É isso mesmo, o tempo voa, não é? É verdade. E Mas é bom gente... sinal, porque temos muita coisa para fazer, não é? E desde que seja passado com saúde. É bom. Ótimo. Eu acho que sim, para as pessoas que estão menos bem, o tempo deve levar mais tempo a passar. É verdade, até porque as coisas realmente parece que correm a uma velocidade totalmente diferente, não é? E são muitas coisas ao mesmo tempo e nós gostamos efetivamente de poder levar até aos ouvintes várias atividades e de vez em quando queixamos. Puxamos o lençol, falta noutro sítio. É verdade. Falta noutro sítio. Bem, façamos balanço de 17 anos da Associação Internacional de Paremiologia, Dr. Rui Soares. Bom, o balanço, talvez nós sejamos um pouco, digamos, difíceis de analisar friamente, mas baseado exatamente em depoimentos também os nossos associados e as pessoas com quem temos lidado ao longo destes anos todos, nos vão transmitindo. Acho que o balanço é positivo, muito positivo. Temos chegado aos 4 cantos do mundo, temos recebido efetivamente uma série de incentivos de todo o lado, e isso dá-nos força para realmente, digamos, conseguir tentar levar a água ao moinho, porque continuamos a aceitar e ao longo destes 17 anos penso que essa é uma das coisas que nós conseguimos, que através dos provérbios se faça a união entre pessoas, entre povos e culturas. É muito agradável sentirmos que pessoas que vêm de continentes diferentes, com culturas radicalmente diferentes, valorizam o trabalho que nós temos feito, não só em Tavira, e que eles, como vêm cá aos colóquios, têm apreciado, mas depois aquele tipo de trabalho que nós fazemos diretamente com eles, não é? Felizmente hoje as tecnologias ajudam e realmente, digamos, esse trabalho tem sido muito trabalhoso, passo esta forma de dizer as coisas, mas realmente ao mesmo tempo muito gratificante. Não é que parece estranho, 17 anos da associação, é que nós, não é? Aquela sensação, parece que foi ontem que iniciámos, demos os primeiros passos e legalizámos e não sei o quê. 17 anos. É verdade. E realmente, digamos, toda essa preparação, ainda por cima, digamos, feita praticamente com as pessoas que estão aqui em Tavira, ou com algumas que, tendo casa em Tavira, residem também em Lisboa, porque certamente os nossos ouvintes compreenderão que as tarefas diárias que têm que ser feitas, não podemos estar à espera da colaboração de uma pessoa que está na Finlândia ou noutra que está na Nova Zelândia. E, portanto, digamos, somos nós que vamos fazendo e com agrado. Com agrado. E a bom porto, porque as coisas vão caminhando. Exatamente, bem, não é? Eu penso que sim, mas realmente o peso também cai sobre a nossa idade. E há 20 anos, diz a matemática que eu tinha 20 anos a menos. É verdade, mas acaba por ser um bocado, como se diz, não bem, mas pronto, um pouco mais do mesmo, portanto, a rotina habitual... Não, aí permite-me discordar neste sentido. Evidentemente, quer dizer, há coisas que são repetitivas. As datas por si só, portanto, já provocam... Certo, mas note-se, quer dizer, nós até hoje, sobretudo nas grandes realizações que fazemos, entre as quais temos o colóquio, há 17 anos de associação e há 19 colóquios que temos organizado, porque há um pequeno desfazamento entre o primeiro colóquio e a data de constituição da associação, nunca repetimos. E, portanto, isso significa que não é propriamente um copy-paste de um ano para o outro. Obviamente que há determinado tipo de tarefas, essas são rotineiras, sei lá, sabemos que no mês tal temos que fazer isto, no mês tal temos que fazer aquilo, aí sim.
Mas também mesmo nesses casos, repare-se, as pessoas com quem lidamos também mudaram. Sim. E então às vezes o que nos custa mais, mas que compreendemos, é ter que explicar quase tudo desde o princípio. Mas pronto, vamos fazendo. Faz-se. Vamos fazendo. Lembrando, uma vez mais, isto fica esquecido, nunca gostamos de tocar neste ponto, Puma, ainda tivemos aí há tempos uma pandemia que alterou exatamente. tudo, que colocou tudo online, que acabou também agora por ajudar na realização Não, das... é verdade. Nem tudo aquilo que acontece de mal a gente deve agravar a situação, porque diz o provérbio, quando se fecha uma porta, abre-se uma janela. E realmente, digamos, nós no próprio ano da pandemia não interrompemos, até contra a vontade de muitos associados que não só diziam que não iríamos ter pessoal suficiente, até aqueles que realmente diziam, bom, mas se eles não vêm a Tavira, como é que se faz um colóquio? E nós abalançámos e realmente foram momentos bastante difíceis, porque ninguém estava preparado para quase de um mês para o outro, Sim. praticamente. Sim. Foi isso que nos deu, digamos, um alento para também, a partir daí, olharmos pelo lado positivo e dizer, olha, já que começamos aqui por uma necessidade de fazer os colóquios mistos, quem puder vir, muito bem, quem não puder faz online, então a partir daí os colóquios passaram a ser todos os anos híbridos, o que significa que logo no ano a seguir a grande maioria voltou a estar presente mesmo em Tavira, mas já houve algumas pessoas que realmente não podendo cá vir, participaram no colóquio via online. Ou seja, nós nunca interrompemos a atividade por causa, digamos, da pandemia. É sempre o reverso da medalha, uma parte boa, outra menos boa. Claro mas que sim, claro que sim. Soldar o positivo, não é? É aquilo que eu acho que de facto devemos fazer, é olhar sempre para a parte positiva daquela moeda. Sim. Tem duas faces, muito bem. Elas tentam equilibrar-se e nós temos que ter a capacidade para discernir aquilo que poderá ter eventualmente algum aspecto menos positivo, então olhamos para aquele que nos mostra um caminho a seguir. E tudo isso dá trabalho, mas, como disse, quer dizer, de facto, temos até hoje não repetido exatamente, até mesmo já agora, se me permite, eu estava há pouco a falar em relação aos colóquios, mas mesmo nas atividades que nós temos ao longo do ano, nestes 19 anos praticamente de colóquio e 17 de associação, nós temos tido convidados em que talvez, sei lá, agora de momento não poderei referir o número exato, mas ao longo destes anos todos, se calhar, repetimos aí 4 ou 5 pessoas. Pois, Nestas atividades que realizamos coisa, ao sim. longo do ano, não é? O que significa que tudo isso dá trabalho e nós cá estamos para continuar por mais outros 20 anos. Que seja, verdade. Bem, porque eu acho que sei o fundo da verdade de toda esta dinâmica e do sucesso da associação. Sendo uma associação de maio, um ano tão venturoso, um mês tão venturoso, não é? Que, independentemente até de ser pardo como tem estado, faz o ano farto. Mais valia se fosse, por exemplo, um outro mês mais tristonho, mas o maio é um maio de crescer, de elevar, não é? E já agora aproveitar para dizer o seguinte, nós às vezes temos a sensação de que o que está para trás não conta, mas é verdade que conta. Onde é que fica a experiência? Onde é que fica a experiência? Exatamente, aliás, 2 provérbios de uma só vez, um deles dizendo que, ou melhor, repetindo a ideia que o Churchill teve há muitos anos, que diz que uma nação que efetivamente não olha para o seu passado não tem futuro. Aqui, adaptado ao mês em que estamos, obviamente que antes do maio teve um abril, e então diz o provérbio que abril chuvoso e maio ventoso fazem um ano formoso. Portanto, estamos garantidíssimos. Acho que sim. O abril tem tudo e o maio está a ter. E naturalmente que, sendo o mês do aniversário da associação, nós beneficiamos desse... E nós, Rádio Gilão, também. E também, exatamente. Aí está. Portanto, de facto, Somos o que beneficiados. acontece, somos beneficiados. Aliás, há um outro provérbio muito interessante no mês de maio, que é mês de maio, mês das flores, mês dos amores.
Portanto, Também, quando se também. fazem as coisas com amor, têm que resultar. E no feminino, ainda por cima, alguém resolveu pegar na data e colocar como o primeiro domingo de maio o Dia Dia da de Mãe. Mãe. Marinela, foi realmente uma belíssima ideia. Pronto, há muita gente que se queixa porque... Para já, bem-vinda, Marinela, bem-vinda. Obrigada. Há gente que se queixa, que continuam a achar que o Dia da Mãe faria sentido em dezembro, Dia de Nossa Senhora da Conceição. Por algum motivo que agora não tenho presente, mas quando se pensa e muda as coisas, por algum bom motivo também será. Sendo também o mês de maio, o mês de mãe, também porque é o mês de Maria, também tem a ver um bocadinho com a Igreja. É um mês maravilhoso este maio. É o mês das flores, É. não é? É o mês das flores e, portanto, temos a primavera Primaveras. na sua pungência, digamos Mesmo, assim, não é? verdade. E, portanto, junho já consideramos verão, Exato, portanto, praticamente. ele não chega. É? E, portanto, o maio, de facto, é um mês lindo. É um mês lindo, é do céu azul, É, não sim. é? E, portanto, o azul, as flores, o amarelo, Temos tido algumas o nuvens, mas girassol. que vão mas e vêm. essas nuvens Sim. vão e vêm, Sim, não vão é e vêm. verdade? Vocês conseguiram estes minutos para dar aqui um saltinho, mas hoje é um dia de azáfama. É um dia muito, muito, muito preenchido. Muito intenso, muito intenso. Muito intenso. E quem está nos bastidores, não é? De Já uma se organização já sabe como Já se é. sabe. Mas com a Rádio Gilão estamos Vocês, sempre. sim, claro. Estamos sempre, Está nem tudo- que seja meio minuto, mas sim, estamos lá. Estamos aqui a picar o ponto e logo, logo estão a cumprir as vossas missões. Como é que está esquematizado este dia, Marinela? Pois amanhã é uma manhã livre, embora tenhamos alguns convidados. Que estão a chegar, sim. Uns estão a chegar, outros já chegaram, aos quais nós mostramos um pouco da cidade. Fizemos uma pausa, um almoço leve, não é? Até porque vamos ter o jantar e, portanto, as pessoas já acima dos 50 não convém Come muito tarde. comer muito tarde, não somos como os espanhóis e gostamos de jantar cedo e, portanto, sempre ajuda um pouco, não é? Mas vamos estar na Biblioteca Municipal de Tavira com uma conferência e essa conferência tem um nome muito interessante, Poemas com Geografia, Mudanças Sociais no Sul. Portanto, estes poemas têm a ver mais com a geração sénior, embora também com uma geração de jovens, mas trabalhos que têm, boas práticas Sim. que têm sido desenvolvidas no sul de Portugal e é falado por uma professora e doutorada também da área das literaturas e que tem feito um trabalho no Alentejo muito interessante com séniores, essencialmente com os contos, com as lendas, e tem feito esse levantamento, entre os quais também os provérbios aparecem, e esse trabalho com séniores de facto tem sido fantástico, daí chamar-lhe também poemas. Serão lidas algumas poesias, necessariamente, mas A base é o poema que é a geração sénior, não é? Exato, Temos sim. que vê-la como isso, e também estamos todos a caminhar para lá. Que assim seja. Que É bom assim sinal. seja. É bom sinal. Esta senhora é Maria Armanda Salgado, que neste momento está a desenvolver também este tipo de trabalho no Museu Rainha Dona Leonor, em Beja, e faz o favor de, depois de muitos trabalhos que tem também desenvolvido connosco, também no Alentejo e aqui no Algarve, porque ela já fez parte também dos colóquios, nós convidámos-la a vir até cá, mais a sul, não é? E trazer-se também esses poemas, porque aqui também vamos desenvolvendo, não só nós, como associação, mas outros, desenvolvendo também algum trabalho com os séniores e jovens. E, portanto, é preciso, de facto, integrar todo este desenvolvimento e não trabalharmos separadamente, não é? Porque o Sul é o Sul e estamos todos no Sul, Algarve, Alentejo, e vamos entrecruzando entre o mar e o céu. Não é? É verdade, e Sul é E Sul. as flores. Sul é Sul, Portugal é Portugal, e até as ilhas. E não Nós há temos nada como trabalharmos em proximidade. Claro que sim. E obrigada à rádio por nos permitir também dizê-lo. Em colaboração e intercâmbio, no fundo, o objetivo é esse mesmo. Cada um der mãos e atingir esses objetivos de experiências passadas e de situações que vão ocorrendo é uma mais-valia.
Mas antes de dissertar sobre esse aspecto, há pouco estava a olhar para a sua cara quando se falou realmente dos séniores. Já agora um provérbio que é muito interessante, porque diz o seguinte: todos detestam a velhice, mas todos lá querem chegar. Claro. Quem não chega a sénior ficou pelo Portanto, caminho. tudo isso é importante para nós vermos que, efetivamente, digamos, aquilo que na associação nós temos privilegiado sempre é justamente as três vertentes em que assenta todo o trabalho da associação. A vertente escolar, porque, de algum modo, é baseado naquele provérbio que todos conhecem, os ouvintes estão fartos de ouvir este que eu vou dizer, provavelmente o outro a seguir não, que é de pequenino se torce o pepino, que, digamos, o seu equivalente em linguagem africana, para mim é muito mais bonito, porque diz que a árvore endireita-se enquanto o tronco é tenro. Pois é. É muito engraçado, porque os provérbios africanos têm, digamos, uma carga muito grande de afetividade com a terra e parece-me que este, até mesmo para explicar aos miúdos, é muito melhor do que de pequenino se torce o pino. Sim, não? fica um pouco... É mais difícil. Essa é a vertente, digamos, escolar. Depois temos a vertente comunitária, onde, efetivamente, como já foi aqui referido, e muitas vezes nós temos falado nisto aqui aos microfones da Rádio Gilão, nós, sempre que podemos, vamos aos lares, às terceiras idades, para quê? Para, sobretudo, colher deles a tal experiência do passado. Já agora, aproveito para ligar isto com uma definição de provérbio. Há muitas, cada pessoa, mais ou menos de acordo com a sua formação de base, dá a sua perspectiva, mas nem sempre essas perspectivas são fáceis de captar por quem está por fora, e nomeadamente pelas crianças. Então, eu costumo dizer que o provérbio não é mais do que a representação de um estilo de vida acumulado ao longo de muito tempo. Até parece que quase estamos a falar da dieta mediterrânica, mas de alguma maneira é isso. De alguma maneira é isso, porque quando o provérbio surge, muitas vezes ele fica ali resguardado, confinado a um certo grupo, etc. Mas à medida que se vai tornando familiar das pessoas, da comunidade, e até, digamos, da comunidade mais alargada, naturalmente adquire o tal estatuto de provérbio. Ou seja, realmente, entre o momento em que aquela expressão nasceu e o momento em que ele é considerado provérbio, há um decorrer de tempo para que a experiência de vida se repita. Porque imaginemos que surgia uma expressão proverbial num determinado momento a partir de um acontecimento daquela altura. Se ele nunca mais se repetir, é porque não tinha sentido. Mas se ele se repetir, e aqui hoje às vezes é muito difícil explicar isto, porque, por exemplo, os provérbios meteorológicos têm, digamos, por base aquilo que a própria meteorologia científica tem, que é recolher do passado uma série, o maior possível, de dados para ver onde é que há regularidade nas irregularidades. Porque o mês de maio este ano não é o mesmo que foi o ano passado, provavelmente um mês semelhante a este ocorreu há 10 anos atrás, mas justamente se nós tivermos em conta toda essa experiência de vida acumulada ao longo dos tempos, então é porque alguma coisa, algum fundo de verdade nós temos lá. Então eu vou estragar isto tudo com a invenção de um provérbio que não queremos que aconteça mais, mas que vai aqui meter uma colherada. Então fica o provérbio, se repetir é que torna-se provérbio, portanto não vai acontecer. Prepara-te antes da chegada de cada verão, porque pode chegar um apagão. Ora bem, muito bem, faz muito bem a ter esse aviso. E agora repare, lá está. Esses acontecimentos, muitas vezes, realmente, todos nós desejamos que eles não se repitam, mas o que é um facto é que, por vezes, eles repetem-se até com outra roupagem. Sim.
Portanto, não é nada mau que se possam inventar expressões como aquela que a Ana agora disse, no sentido de um alerta. Sim, sim. No sentido de um alerta. Mas também, tendo sido algo que ainda não se sabe bem o que aconteceu, não tendo sido uma coisa da natureza, naturalmente que economicamente deve ter feito uma moça imensa em muitas empresas, diremos que no geral, para cada um de nós, cidadão comum, não nos fez assim tanta moça. Imagino, se fosse qualquer efeito da natureza que causasse alguma catástrofe, teria sido mais sentido e mais de memorizar. Claro. Assim, fez moça, obviamente, e foi assim uma coisa algo desagradável e relacionado com várias e sobretudo, situações. muitas vezes nós avaliamos o grau de moça que nos causa quando as coisas nos batem à porta. Isso, sim. E realmente, digamos, nós temos depoimentos de pessoas cujos familiares estavam em processo operatório. Pois, sim. E que naturalmente ficaram... Claro. Ali ou aflitas. necessitar de uma máquina por qualquer motivo, pilha acabar, como é que é? Sim. Ou até mesmo uma outra que se calhar não será tão grave, mas que causa preocupação. Que é, o querer comunicar e não conseguir, por exemplo, não é? o estar num avião. Sim. E o avião perder as comunicações. E ficar preso durante uma hora como ou duas num elevador. No elevador. Sim. Portanto, quer dizer, são coisas que realmente o provérbio que agora, a expressão que agora disse, pode fazer sentido como alerta. Sim. Oxalá. Não, oxalá que não. uma brincadeirinha. É verdade. Como o Dr. Rui acabou por dizer que as coisas progressivamente, se repetirem, poderão chegar lá. Portanto, fica aí a dica. Bem, vão aproveitar ao máximo este dia do aniversário, terminando em beleza à mesa, como qualquer festa deve ser, não é? A celebrar. E que venham muitos mais aniversários para a Associação. Marinela. Eu só queria deixar aqui um apontamento que o mês de maio depois também se prolonga nesse aniversário. Embora o mês é vosso. O mês é vosso. É nosso. É o mês de maio e o mês de novembro, não é? Exatamente. O mês de maio, dia 9, sexta-feira, vamos ter também duas pessoas da área cultural que vêm do centro do país falar sobre como transformaram nesse centro do país, mais propriamente no entroncamento, um edifício que estava para ser demolido em centro cultural e contar essa história. Depois vamos ter também, dia 22 de maio, um professor da Universidade de Aveiro que na sua área da economia e do marketing utiliza os provérbios na universidade e, portanto, vai explicar porque usamos os provérbios e será que os provérbios populares tendem a desaparecer? Todos pensamos que não, mas ele é uma pessoa muito interessante, também muito comunicadora. E dia 29 de maio, o dia da espiga, vamos ter alguém também do centro do país, da zona de Figueiró dos Vinhos, que se desloca a Tavira, que é o professor Filipe Pires. Ele é um estudioso das tradições, sejam elas da dia da espiga ou não, e vem trazer a nível do país como é que essas tradições são faladas e ainda são organizadas e ainda são comemoradas. Nós sabemos que aqui no Algarve há uma zona que é de Salir, pronto, mas vem falar mesmo sobre as tradições em maio. Belo programa, sim senhor, recheado de... E gosto muito disso, das tradições. E é mesmo o dia da espiga, 29 de maio, quinta-feira, às 18 horas, na Biblioteca Municipal. Quinta-feira da Ascensão, não é? Que se diz? É a quinta-feira da Ascensão. Que bem, e finalizamos assim o mês do aniversário da Associação. Que bem. Depois continuamos por aí. Sim, há sempre o picar aqui, picar ali, mas é isso que vos dá, não é? A garra dá-nos alento e dá-nos vida, sim. E dá-nos juventude. Claro. Por isso se nota perfeitamente. E contagiamos a juventude. Por isso puxamos cá, agora aí está. Que é para contagiar. E é por isso que nós recomendamos a todos os ouvintes que se lembrem do seguinte provérbio: um provérbio por dia não sabe o bem que lhe fazia. Dito e feito, é assim mesmo. Paramos, obrigada. Obrigado, Marinela. Obrigada mesmo. Um dia feliz, parabéns, um mês muito feliz para todos nós. Obrigado. Encontramos em breve, com certeza. Obrigada. Até breve. Rádio Gilão. Nome de rio, nome de rádio. Para sintonizar, navegando.